12. Verifica para mim se é isso mesmo, enquanto eu faço a chamada dos senhores, tá? Se eu não me engano, a página 13 foi de lição de casa. Sim, eu pedi para vocês completarem o caderno de atividades, mas muita gente não faz e a gente corrige aqui junto, tá bom? Ana Gabriela, tá aí? Presente, professora. Andrei. Presente. Arthur Giolino. Arthur Gomes. Caio Mateus. Deixa eu ver se tem alguém respondendo no chat. Eduardo Albarran. Enzo Fadini. Giovana Santos. Júlia. Júlia, presente. Gustavo Bonifácio. Ok. Isaac. Jalbert. Presente. Professora, o Gustavo e o Eduardo e o Arthur já eram presentes no chat. Tá bom, Andrei, obrigada. Jonathan. José Maria. Presente, tá me ouvindo? Perfeitamente, José. Você me ouve? Sim. Fica aí, não sai daí que eu tenho um recado para você. Cauã Nilo. Jonathan presente, professora. Desculpa a demora. Tá. Kevin. Presente. Lari. Presente. Luciano. Marcos. Maria Fernanda. Maria Fernanda. Presente, professora. Presente, professora. Isso, eu não tá conseguindo abrir o título. Professora, qual o Anilo de presente? Tá. Maria Luísa tá entre nós? Matheus Bergamo. Matheus de Araújo Maia. Matheus Oliveira de Andrade. Natália. Presente, professora. Nicolas Campos. Hideki. Pietro Mirão. Professora, Ana Caixa me disse presente. Tá, obrigada. Rodrigo Miranda. Valéria. E Victor Rian. Presente, professora. Estou aqui. Ok. Ô, José, Oi. você acessa as mensagens do Positivo On? Sim, eu não vi hoje, mas eu acessei ontem. Não, eu mandei mensagem para você no sábado Deixa eu e ver no se tá. domingo. Tá, deixa eu ver, peraí. Enquanto o José tá vendo aí, porque eu mandei uma mensagem para ele, eu passei para algumas pessoas as mensagens de quem são as pessoas que têm que fazer recuperação e quem são as pessoas que precisam fazer Ah, vi, professora. a avaliação substitutiva, tá? Então, assim, ó, recuperação, vou falar pela enésima vez, são as trilhas. Então, vocês precisam fazer as trilhas para recuperar nota. Graças a Deus, quem precisa de nota fez todas as trilhas. Aliás, quem não precisa de nota, porque foi bem na prova, fez todas as trilhas. Então, o que eu fiz? Eu aumentei sua nota da prova, tá? Então, por exemplo, quem tirou 10, quem tirou 8 na prova
e tirou 10 nas trilhas, eu joguei 8 como um tributo na avaliação e eu já dei nota livre como 10 para esse cara, porque ele fez todas as atividades. Agora, a gente tem muitas pessoas que não fez nenhuma trilha e que tiraram nota baixa na prova. Então, assim, gente, já foi, tá? Eu mandei várias vezes mensagens, eu falei várias vezes para as coisas que iam para fazer, e muita gente não tá nem aí pro que eu tô falando. Então, assim, vocês já devem ter assistido o Pequeno Príncipe, lido o Pequeno Príncipe, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, ok? Eu não vou mais, vocês já têm 10 anos, é isso? 10, 11 anos? 11, 12. Então, com 10 anos, vocês já são classificados como pelo governo como uma população economicamente ativa. O que significa isso? Que vocês já têm autonomia para algumas coisas. Então, eu não vou mais pedir para quem tem que fazer as coisas. Porque, assim, sexto ano, me cansou, porque é um povo que, graças a Deus, está bem de nota, está fazendo tudo. E aquele cara que está faltando nota não está nem aí, não faz. E eu tô aqui, fico falando, mandando mensagem, pedindo para fazer, não faz prova, não faz exercício, não faz nada. Cansei, tá? Não vou mais ficar cobrando vocês, ok? Professora. E a delícia de ser o que é. Portanto, arquem com as consequências. Tudo bem, gente? Deu para vocês entenderem? Sim. Sim. Então, você manda as mensagens pelo WhatsApp? Mandei para quem precisava. Não foi pelo WhatsApp, foi pelo Positivo On, que é o nosso canal oficial de comunicação. Ah, tá. Entendi. Professora, tem aquelas atividades, cada atividade que tem que mandar fotos. Eu não consegui mandar ontem. Eu posso enviar hoje pelo Positivo On e pelo seu e-mail? Se você conseguir mandar pelo Positivo On, não precisa mandar no meu e-mail, tá? Ou um canal ou outro. Fala, Sim, André. é por causa que, tipo, quando o prazo do... Tipo, quando o prazo era até ontem e eu for mandar hoje, vai aparecer que tá, tipo, em andamento. Vai chegar Mas pra aí, a você? hora que eu entrar para receber... Faz assim, Maria, vamos fazer um teste, tá? Gustavo, que tá mandando aí, perguntando, tenta anexar no Positivo On. Tenta fazer isso hoje. E aí vocês me falam, amanhã eu entro junto aqui com vocês para eu baixar. E aí a gente vê se é possível, tá? E aí quem não conseguiu fazer dentro do prazo, manda lá no meu e-mail, vai me dar mais trabalho, porque daí eu tenho que lançar a nota lá numa outra planilha, porque quando vocês mandam no positivo, ele mesmo já calcula tudo. Mas a gente faz isso, tá? Tenta mandar no positivo ou, se não der, manda no meu e-mail, tá bom? Fala, Bérgamo. Professora, Oi. aqui é o Kevin, eu mandei lá as páginas do caderno de atividades ontem, não sei se a senhora recebeu. Eu não olhei ainda, Kevin, mas Deus te abençoe, tá? Se mandou. Para quem mandou, Deus abençoe. Para quem não mandou, Deus abençoe que vocês mandem do jeito certo, tá? Ok. Bom, gente, dados recados. Para quem não fez prova, com uma semana de prova. Ai, Senhor, tenha misericórdia. Com uma semana de prazo liberado, houveram algumas pessoas que não fizeram prova. A gente entende que deve ter tido motivos tecnológicos para não fazer, sei lá, caiu um raio, ficou sem internet, foi morar no Amapá, tá uma semana sem energia, não tá carregando, é natural, né? Esses problemas acontecem. Então, quem tem que fazer prova substitutiva tem até o dia, eu não me lembro se é dia 14 ou dia 15, tá? Passou disso, um beijo, até a recuperação. Professora, Fala! eu tava viajando e eu fiquei 3 dias lá sem luz. Aí eu não consegui fazer as provas. Teve 3 provas que eu não consegui fazer. Ô, José, você Aí ficou eu 3 dias viajando e as provas tiveram uma semana para serem feitas? Então, 3 dias ficamos sem luz lá. Aí eu fico só por estar esperando voltar. Aí Muito bem, José. Você só está onerando a quantidade de coisas que a gente tem para fazer, né? Parabéns, José. Parabéns, José. Bom, voltando então, deixa eu abrir aqui o que a gente precisa fazer de correção.
Ó, tem gente que tá mandando aqui, eu tirei 8 e faltam 2 trilhas. Tá tudo bem na nota? Tá tudo bem na nota da prova. Gente, ó, só lembra o seguinte, tá? As notas de vocês, elas são contadas em nota livre, avaliação mensal, avaliação bimestral e os simulados que vocês estão fazendo aí, tá? Então, o que acontece? Se você tirou 8 na avaliação mensal, parabéns, você tem 8 de avaliação mensal. Se você não fez nenhuma trilha, significa que a sua nota livre tá capenga, tá baixa. Você precisa fazer alguma coisa para melhorar a sua nota livre, tá? O que você vai fazer? As trilhas. Vai me mandar as atividades do caderno que eu pedi para vocês. Então, pensa sempre nisso, tá? A sua nota não é somente de prova. Você tem nota de participação, nota de entrega de atividade, nota de realização de trilhas, tudo isso conta. E aí tem um povo que não faz nada do positivo on. Então, presta atenção, porque isso pode comprometer no seu resultado final. Beleza? Professora, a nota de participação é de quem fica, quem fala na aula ou de quem está De quem presente? fala, de quem entrega, de quem faz tudo, o Kevin. Por exemplo, você, a Maria Fernanda, são alunos bem presentes. Tem outros alunos aí também presentes que sempre participam. Por exemplo, vou usar você como exemplo, Kevin. Você é um aluno que você participa bem na aula, você faz as atividades lá como fala? Faz as atividades das trilhas, enfim, tudo que é relativo ao positivo on você faz. Quais são as notas que você tem? 10, porque você está participando, você está ativo. Tem aluno que não fala nada aqui, que não participa da aula, mas que quando você olha lá a realização das trilhas, a entrega, também fez tudo. Esse aluno eu também vou dar 10, entendeu? Porque eu entendo que tem gente que é mais tímido, que tem mais receio de falar alguma coisa e alguém ficar tirando sarro. Eu entendo tudo isso, eu não vou ficar aqui. Tem gente que não liga a câmera, eu não tiro o ponto de quem não liga a câmera, eu entendo tudo isso, entendeu? Mas assim, eu normalmente, Kevin, não dou ponto, não valorizo com pontuação aquele aluno que não faz nada, que nem entrega, nem fala, nem participe, e tudo bem, entendeu? Nem liga para nada. Esse aluno aí eu não dou nota, tá? Eu não dou nota para ninguém. Deu para entender? Sim. Então tá. O professor, o Gustavo mandou no chat assim. Professor, eu tirei 9,89 porque o meu corretor colocou uma palavra no singular. Quem que digitou? Gustavo. Não, foi o corretor que colocou a palavra ou foi ele quem digitou a palavra? O corretor tirou Ele o 10. digitou. Não sei se eu vocês acho que conseguiram me entender aqui o que eu tenho que dizer. Ou também ele escreveu errado. Mas 9,89, Eu acho gente, que ele ó, tentou pra quem escrever tirou uma palavra. 9,89, Professora, eu acho dou que 10, entendeu? Ele já arredonda para 10, não vou ficar aqui também com mesquinharia. Ô, professora, mas eu acho que ele escreveu e o corretor corrigiu e colocou outra palavra. De qualquer forma, é o momento para vocês trabalharem a ansiedade, né? Se viu que estava escrito errado, apaga e faz de novo, né? Muitas vezes a gente vai dando enter para se livrar logo do negócio, aí dá caca, né? Eu costumo ver esses de colocar Ele- a palavra, não sei se tá tudo certinho. Às vezes, Professora, eu agora erro. ele colocou, eu digitei e colocou no singular. Eu sugiro, então, que você mude esse corretor, porque ele está de perseguição com você. Porque como assim o corretor coloca no singular? E eu achava que o corretor só aparecia. Ah, não, aparece no teclado Samsung. Gente, eu vou fazer um você teste fez aqui. Espera aí, só um minutinho. teste?
Como assim, teste? A professora vai colocar uma palavra no plural e vai ver se vai corrigir para o singular? Como assim, teste, professora? Porque eu não estou conseguindo compartilhar no positivo on. E aí, quando eu saio e entro novamente, aí ele abre a tela de compartilhamento. Ah, tá. É porque eu achava que quando a professora falou, vou testar. Aí eu achava que a senhora estava falando em colocar no plural e ver se Não. Isso não. Tá Eu também compartilhando aí pensei essa isso. apostila com vocês, gente? Sim, professora. Tá, então deixa eu só abrir aqui a de vocês para a gente poder fazer a correção que falta. Se não me engano, a gente tinha feito só até a A da página 13 e da B a partir não fizemos. Quer dizer, Tá bom. que a gente fez, mas não corrigiu. Tá, então pera lá. Professora, que página? 13 do caderno de atividades. Então, a gente leu aí um texto, aliás, 2 textos, que falam sobre as mudanças na Terra, sobre as mudanças na paisagem, na atmosfera. Um desses textos, o texto 1, ele fala de uma mudança natural e o texto 2, ele fala de uma mudança provocada por uma ação antrópica. Quando é ação antrópica mesmo, quem que fez? Ação antrópica é a ação de um humano. Isso. A gente fez, ambos os trechos mostram, sim. B, Sim. qual dos textos cita a ação antrópica sobre o planeta? Justifique a sua resposta. O texto 2, pois são os homens que 2. estão modificando o planeta e poluem. Isso mesmo. Então, é o texto 2, que fala que a ação antrópica corresponde à intervenção humana, e os homens estão lançando os gases aí, né, o CFC, que estão comprometendo a camada de ozônio. Isso mesmo. Então, aqui, deixa eu colocar, hoje é dia 10 do 11. Próximo. Pode ir adiante ou espera um pouco? Pode ir adiante, professora, por mim pode. Professora, você pode esperar um pouco? Eu tô colocando aqui. Tá bom. Então, texto 2, que mostra a ação antrópica emitindo o gás CFC, que compromete a camada de ozônio. Pronto. Pronto? Então, próximo. As imagens representam diferentes ações antrópicas que degradam as formações vegetais em diversas regiões do mundo. Então, a gente tem essa primeira foto aqui. Alguém sabe identificar que ação antrópica é essa? Desmatamento. Mas esse desmatamento está sendo causado por uma atividade econômica. Alguém sabe o que é? Construção. Então, aqui, ó, essa foto é uma foto de uma mineração, tá? Então, essa atividade econômica aqui é uma atividade de extrativismo, de mineração, tá bom? A foto 2, tá claro aí para vocês o que é, né? Tá bem. Desmatamento. E a foto 3, Desmatamento. o que é isso aqui, ó? Desmatamento. Gente, quem tá pegando aqui? Queimada. Queimada, né? Queimada. Então, quais são as intervenções antrópicas que elas representam? Mineração, desmatamento e queimada.
Mineração. Só também. E queimada. Queimada. Tá bom. Para que fins tais ações em geral ocorrem? Normalmente, quando a gente tem queimada e desmatamento, elas ocorrem para uma atividade. Qual? Coloquei para construções de casas, edifícios, ruas, agricultura, mineração, etc. Então, elas são usadas aqui para extrair minérios e para expansão tanto da agricultura quanto das áreas urbanas, tá? Então, vocês podem, Kevin, só acrescenta aí no seu expansão agrícola. Ok, em vez de agricultura, coloca expansão agrícola. É. Ok. Professora, você pode repetir a resposta também, por favor? Para que fins elas ocorrem? Por que os homens queimam e desmatam? Para ampliar as áreas rurais e as áreas urbanas. Sim. E aqui para extrair minérios, na foto 1. Tá. Precisa colocar no chat, gente, essas respostas? Não precisa, professora. Tá. Por mim, não. Então tá bom, qualquer coisa vocês falem. Tais imagens retratam desenvolvimento econômico sustentável? Justifique a sua resposta. Professora, eu não respondi essa. Quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, esse termo sustentável, ele vem ganhando uma importância nos últimos anos, tá? O que quer dizer ser sustentável? Quer dizer que você está utilizando algo, mas você está utilizando de maneira reduzida para que as próximas gerações também possam se apropriar desse recurso. Quando a gente fala de sustentável, ele é observado através de 3 pilares, tá? Quais são os 3 pilares? Então, quando você escuta assim, ó, essa é uma empresa sustentável. Quando vocês forem na CIA, essa semana eu fui na CIA e lá, quando você vai pagar a sua compra, tem um cartaz enorme, assim, falando que lá é uma empresa sustentável. E aí ela dá os pilares dessa sustentabilidade dela. Então, todas as empresas que se colocam como sustentável, elas vão olhar 3 aspectos. Elas vão olhar o aspecto social. O que é o aspecto social? Se essa empresa respeita os direitos dos trabalhadores, se ela respeita os direitos humanos, se os funcionários têm trabalho digno, salário decente para garantir minimamente alguma condição de vida, se ninguém está trabalhando em situação análoga à escravização. Então, isso é uma condição que respeita as culturas, respeita as tradições, esse é um aspecto social. Quando a gente fala de um outro aspecto, tem um aspecto econômico. O que eu vou olhar nesse aspecto econômico? Se essa empresa, ela cumpre com os pagamentos, se ela recebe em dia, se ela paga em dia, se ela não é devedora. Então, a gente observa tudo isso. E um outro pilar é a questão ambiental. Então, quando você compra madeira ilegal, quando você usa produtos que são extraídos e poluem demais o ambiente, significa que você não está respeitando o meio ambiente. Então, uma empresa sustentável, ela precisa respeitar o meio ambiente, tá? Quando a gente olha essas imagens, vocês acham que o meio ambiente ele está sendo respeitado ou não? Não. Então, essas imagens, elas retratam um desenvolvimento econômico que não é sustentável, tá? Então, vocês vão dizer que não. Por que ele não é sustentável? Então, vamos lá. Essa área que está sendo queimada, que está sendo desmatada, será uma área que as gerações futuras vão poder se apropriar dessa floresta que existia aí? Não.
tá? Não vai existir mais. Não. Essa mineração aqui, ó, imagina, né, para encontrar o minério, imagina o que tinha por cima aqui desse relevo, né? E tudo que foi removido para conseguir atingir uma camada rochosa e extrair o minério. Então, essas atividades aqui, elas causam problemas ambientais muito severos. Alguns desses problemas são irreversíveis, são problemas que muitas vezes, em 1, 2, 3, até 4 gerações, você não consegue reverter. Quando você fala, por exemplo, de uma atividade de mineradora, se a gente pegar exemplos como o que aconteceu em Mariana, se a gente pegar exemplos como o que aconteceu em Brumadinho, por exemplo, né, que foram desastres, tragédias ambientais causadas por irresponsabilidades de indústrias mineradoras, né? Significa o quê? Que aquelas pessoas que moravam ali, que cultivavam, que usavam a água para poder pescar, para poder se abastecer, são pessoas que elas, de uma hora para outra, elas perderam tudo isso, porque tudo isso foi degradado ambientalmente. Você tem contaminação por conta desse transbordo, né? Desse extravasamento dessa lama tóxica contaminada, você tem a morte de ecossistema, você tem biomas ali que foram inteiramente destruídos e que vão demorar aí pelo menos 4 décadas ainda para que minimamente ele consiga se recompor. Então, quando a gente olha essas imagens, elas infelizmente transmitem para a gente uma questão de não respeito às questões ambientais, não é nada sustentável, não está preocupado com as gerações futuras em nenhum momento aí. Deu para entender, sexto ano? Sim. Então tá bom. Próximo. E para frente ou espera um pouco? A professora pode falar mais ou menos o que a gente põe na C? Vai colocar não. Essas atividades retratadas, elas não garantem. As atividades retratadas não garantem a conservação ambiental. Ok, obrigado, professora. Retratadas. Essas atividades retratadas não garantem a conservação ambiental. Muito pelo contrário, né, gente? Quando nós olhamos essas imagens aqui, o que elas transmitem para a gente é degradação, tá? Pura degradação, pura destruição ambiental. Professora, eu acho que hoje em dia nem os próprios políticos mais têm controle do desmatamento no Brasil ou no mundo inteiro. Então, Kevin, existem lugares no mundo. Porque eu acho que não adianta um presidente, por exemplo, ou um prefeito, querer, assim, voltar a ter bastante florestas, assim, evitar o desmatamento, o seu resto não quer. Seu resto prefere criar mais atividades agrícolas, mais cidades, mais desenvolvimento tecnológico e cada vez mais não ter mais florestas no mundo inteiro. Então, Kevin, funciona assim, né? Normalmente você tem uma grande quantidade de pessoas que elas vão ser favoráveis à manutenção dessas vegetações. Então, se você fizer uma pesquisa, por exemplo, mesmo aqui nas áreas urbanas, lá nas zonas rurais, a grande massa, a grande quantidade de pessoas, elas precisam, elas preferem que haja uma preservação ambiental. O que acontece? Onde entra o grande problema? Funciona assim, Kevin. Vamos pensar que você é candidato a, sei lá, a prefeito aqui de São Paulo, tá? Só que você não tem dinheiro para investir na sua campanha política. E aí, o que você vai fazer? Você vai pedir
para que algumas empresas te financiem. Então, você vai chegar na minha empresa, por exemplo, a minha empresa é a Faber-Castell, tá? Vamos fingir que a minha Faber-Castell tem uma filial aqui em São Paulo. E aí você vai vir para mim e vai falar assim, ô Viviane, tudo bem, né? Estou aqui concorrendo a prefeito e tal, tenho grandes chances de ganhar, mas eu gostaria de contar com a sua colaboração financeira para expandir, né, o meu processo político, né? Enfim. Aí eu vou dizer para você assim, Kevin, ok, Kevin, eu te apoio, desde que quando você entrar na prefeitura, você crie alguma lei que a minha empresa não precisa mais plantar árvores. Você cria uma lei que a minha empresa não tem mais responsabilidade de limpar a água do rio, que a minha empresa não tenha mais responsabilidades ambientais. Pode ser, Kevin. Kevin precisando de dinheiro, querendo poder, ele vai virar para mim e vai dizer, claro que pode, vamos trabalhar em parceria. Quando o Kevin ganha a prefeitura, eu vou lá no gabinete de Kevin e vou... Oi, Kevin, tudo bem? Tá lembrado de mim? O que Kevin vai fazer? Kevin vai criar lei para atrapalhar o meu negócio? Ou Kevin vai criar lei para favorecer o meu negócio? Para favorecer. Bom, é isso então, gente, quando a gente fala, né, de políticos, né, de parcerias, muitas vezes as coisas acontecem na base da troca. Então, quando você faz parcerias em troca de algo, que esse algo seja favorável para toda a população e não para atender somente um. E normalmente, quando você tem essas trocas políticas, né, infelizmente essa é uma prática comum, onde os políticos eles não vão fazer coisas que agradem a maioria, mas eles vão fazer coisas que agradem uma minoria, tá? Então, é muito importante quando vocês forem falar para os pais de vocês escolherem um candidato, que eles percebam quem são as pessoas que investem nesse candidato, quem são as pessoas, as empresas que financiam esse candidato, porque, infelizmente, pode acontecer isso, tá? Você pode ter parcerias, por exemplo, de candidatos que contam com o auxílio de alguém que é do crime organizado, por exemplo. Se essa pessoa é do crime organizado e ele está me financiando, eu vou criar leis para facilitar a vida desse cara do crime organizado. Então, que país é esse? Que mundo é esse que a gente vive? Então, a gente não pode pensar em um só, a gente tem que pensar numa sociedade. E a maioria das pessoas querem, sim, ter áreas preservadas. É importante que vocês cresçam pensando em ter área de preservação atrelada à tecnologia. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem um monte de fazendas que são feitas aqui nas áreas urbanas, elas são verticais. Então, você está ocupando menos terra e utilizando tecnologia. É uma coisa que dá certo, você entendeu? Então, as pessoas querem desenvolvimento tecnológico, querem desenvolvimento econômico e querem preservação ambiental. Mas que algumas vezes, para atender a poucos interesses, eu finjo que não estou vendo o desmatamento, eu finjo que não estou vendo as queimadas. Eu não, né? O povo que é da lei. No futuro, podiam criar assim, tipo, meio que casa flutuante só para ter espaço para plantar, para colocar florestas. Pois é, quem sabe, né, Kevin? Você tá aí, você pode criar isso. Cria uma maquete, Kevin, mostrando esse seu projeto. Casa flutuante. 13. Analise a imagem e em seguida responda as questões. Então, vamos pegar aqui a imagem. Espera aí que tem alguém que sai. Matheus Bergamo está com dificuldade de se fixar na sala? Nossa, na sala ou só na minha? Já tá praticamente... Nossa, olha como tá o chat de tanto Matheus Bergamo saindo. Quais são as possíveis consequências para o ambiente e para a sociedade quando ocorre desmatamento em encostas de elevada inclinação? O que acontece aqui, gente? Ó, desmatou. Se começar a chover, o que vai acontecer aqui? Vai cair tudo. Muito bom. Então, quando a gente tem, né, as consequências ambientais numa área que foi desmatada,
é a enxurrada da água, da chuva, ela vai carregando sedimentos que vai produzir aí a perda de fertilidade desse solo, vai possibilitar desmoronamentos, você tem perda de solo, você tem perda de vidas, né? Porque isso pode desmoronar em cima da casa de alguém. Você tem assoreamento de rios, né? Então, nascentes que são aqui no alto, elas podem ser fechadas, cobertas por conta da lama. Professora, você consegue me ouvir? Sim. Mas tá alguma coisa, tem alguma coisa acontecendo com o meu áudio? Não, o seu áudio está normal. Por quê? Não, porque eu tava usando Agora a internet, tá só que eu ruim. não tinha os materiais Agora para fazer tá a aula. Agora tá ruim, Marco, porque daí agora deu tipo um eco, assim, ficou uma coisa meio mecanizada no fundo, robotizada. Agora melhorou? Ou tá Sim. pior ainda? Não, Melhorou. quando você fala devagar, ele tá normal. Agora, quando você fala muitas coisas juntas, ele dá problema. Tá, entendi. Ok, pessoal? Até aí? A senhora pode repetir a resposta 3, por gentileza? Então, você pode colocar. As consequências são. Eita. Professora, eu coloquei deslizamentos, perda de solo e perda de vidas. Tá bom, pode ser? Pronto, professora, coloquei consequências. Perda de solo fértil. Perda de solo fértil. Assoreamento de rios. Assoreamento. Deslizamentos. Deslizamentos. Perdas de vida. Perdas de vida. De moradia. De moradias. Etc. Etc. Ok, obrigado, professora. Nada. Eita, tem 2 Matheus Bergamo. Agora eu fiquei com medo de receber. Ah, tá. Ontem também isso aconteceu com o próprio Matheus Bergamo. Na aula de inglês. É. Bom, recebi aí. Vamos ver o que vai dar. Oh, Será que é ele que voltou? entrou com o Matheus Bergamo. KKKKKKKK. O importante é E ser depois- feliz, né? Bom, continuando. Agora vamos às cruzadinhas. Deixa eu Imagina ver. alguém entrar, tipo, Kevin, kkkkkk, Maria, kkkkkk. O kkkkkk Kevin. Ah, se eu colocar Kevin KKKKK, até que faz sentido, porque tem um monte de K no meu nome. KKKKK de Cauê também, né? É. Vamos lá. Resolva a cruzadinha completando as frases a seguir. As florestas tropicais e equatoriais, como a Amazônia, apresentam grande Professora, eu procurei, eu fiquei um tempão procurando, mas não achei a palavra. biodiversidade. Qual é para você a primeira? Porque o seu áudio tem uma... Biodiversidade. Ah, tá. Eita, a moto. O Matheus Bergamo colocou no chat. Sou eu, o Bergamo. Tira o outro Bergamo.
Eu confio nesse Bergman. Eita, e agora virou a discussão do chat de novo. Biodiversidade. 2. Formação predominantemente arbustiva e rasteira, com árvores de pequeno porte e esparsas com características de uma savana, situada no Brasil Central, sobre clima tropical típico, marcado por duas estações bem distintas, a chuvosa e a seca. Trata-se do Cerrado. Cerrado, muito bom. 3. Na vegetação de desertos ou de ambientes semiáridos, como a caatinga, as plantas se adaptam à escassez de Água. Muito bom, água. Nananã, assim como as pradarias, são formações vegetais rasteiras, geralmente situadas sobre solos rasos, muitas vezes arenosos, em áreas da zona tropical ou temperada. São os steppes. Isso, muito bom, estepes. A temperatura e o porte da vegetação se reduzem à medida em que aumenta a Essa eu não consegui responder. temperatura. Nossa, quanto mais eu não consigo responder, mais fácil é. Então, à medida em que sobe a temperatura, diminui a temperatura. Aliás, à medida Professora, em que sobe a altitude, diminui a temperatura e diminui a vegetação. Oi. temperatura não bate aqui. Altitude, gente, desculpa. Ah, tá. Altitude. Mas do À mesmo medida em que jeito, aumenta a altitude, é 5, tá? Corrige aí. 5. Eu tava tentando conectar. Altitude. Aí. 5. Tentando conectar a temperatura com a 5. Peraí. Então, é altitude. 6. No Rio Grande do Sul, o bioma é formado por pradarias e é denominado de pampa. pampa. Muito bom. Nossa, 7. professora, nem dá pra ver as respostas que a senhora tá colocando no chat de tantas outras mensagens que tem. Então, tô vendo aqui, e pior, tô achando que esse povo não tá fazendo nada do que a gente tá fazendo. Não sei por quê, tem esse pensamento negativo, não gostaria, sabe? Próximo, tananã, é o processo em que os nutrientes do solo são levados pela água em virtude da ação erosiva, principalmente após a ocorrência de desmatamento. Professora, essa é a terceira que eu não consegui responder. Então, o nome disso é chamado de lixiviação. Quando a gente fala de lixiviação, a água vai varrer o solo, tá? E aí ela vai levar os sedimentos para outras regiões. A gente não falou sobre isso, professor. Oi? A gente falou sobre isso. Sim, falamos. Pode ir para frente? Pode. A retirada de cobertura vegetal nas matas ciliares, situadas às margens do rio, é uma ação antrópica que contribui para a tananã do solo. Para a erosão do solo. Erosão, muito bem. Nossa, gente, eu digito aqui, demora 10 anos para chegar aí o negócio. Para mim, chegou na hora que da senhora... Nossa, gente. Tananã é uma expressão criada pelo pesquisador Norman Mears em 1988 para designar regiões que apresentam grande biodiversidade endêmica e que se encontram ameaçadas por ações que degradam o ambiente. Eu também não achei essa palavra. Hotspot. 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 E para você? Hotspots. Tá aí no chat, tá?
Eu consegui fazer e acertei 5 e não consegui fazer 4. Tá bom. Professora, 5 na prova. Fala, Maria. quando o Kevin falou que no chat que estava vendo que você pensou que não tinha quase ninguém fazendo a correção com as palavras não, da cruzadinha, aí eu aqui no que eu tô fazendo ela pelo meu celular, aí fica aparecendo aqui, chat, tira ele, chat, vai, tira ele, como? Meu Deus. Não, aí eu acho que eles devem ter uma conversa paralela, por exemplo, porque daí o Jalbert coloca assim, tá, estou fazendo. Aí a gente não entende assim, o que ele está dizendo. Se é com a gente que ele está falando, com o que está acontecendo aí. Bastante feliz com que ele ganhou a eleição. É o código. Acho que ele é um impostor. Bom, E, professora, oi, Marco. Essa palavra impostor saiu desde que o Among Us começou a fazer O professor, essa que bastante impostor ele nem feliz. usava. então Desse jogo começou a usar. Peraí, Andrei, deixa eu ver. Ah, tá bom, Jalbert, muito bom. Fala, peraí, Andrei, fala, Marcos. Professora, eu gostei bastante de quem ganhou as eleições dos Estados Unidos. Por quê? Porque eu não gostava do outro presidente. Por quê? Porque ele saiu de um tratado de guerra. Eu não lembro qual era o nome. E, tipo, porque ele saiu? Não entendi muito bem. Ele queria fazer mais uma guerra, queria lançar bomba nos outros países. Aí eu gostei também. Também porque ele é injusto. Por quê? Também porque o Bolsonaro torcia pra ele. Eu não gostei também. E o Bolsonaro se lascou, então. Aí só falta as eleições de 2022 ninguém votar nele. E até lá a gente faz o quê? A gente espera. E só? Tô bem ansioso. Eu tô bem ansioso para 2022. Por quê? Eleição Por causa da Copa. Por causa da Copa, eu acho. não vai acontecer. Acho que não vai acontecer a Copa. Se ainda Por tiver. quê? A Copa é 2022, velho. Não, mas se continuar o coronavírus, não vai acontecer. Mas já estão Mas previstos. a Olimpíada até... Não, o Marcos, o futebol já voltou. Eu acho que já ainda... Não era pra ter voltado, não era tempo de ter voltado, mas já voltou. Como a Copa do Mundo não vai ter em 2022? Professora, Oi, Andrei. eu achei que eles estavam jogando, que tem um joguinho lá que você faz um monte de coisa que eles estão escrevendo. É mesmo? Olha só. É triste, né, Andrei? Marcos, então, assim, com relação às questões políticas, né? Acho que a gente precisa agora aguardar, né? Acho que independente de quem ganhasse, seria mais interessante para os Estados Unidos do que propriamente para todos nós, né? É importante sempre a gente lembrar que os Estados Unidos ele é uma potência, os Estados Unidos quer se manter como potência. Então, tudo que ele puder fazer para garantir isso, ele fará, tá bom? Então, independente de quem ganhasse, o Brasil tem que aprender a dançar conforme a música. Acho que uma coisa que eu vou dizer para você, eu não gosto do Bolsonaro, acho o Bolsonaro sórdido em várias ações que ele faz, mas é importante que a gente tenha em mente que ele é, bem ou mal, ele foi escolhido como presidente desse país. Quando ele se ferra, muitas vezes nós também vamos nos ferrar, né? Então é importante a gente parar de defender as coisas porque a gente gosta ou a gente não gosta. Se não tá bom, tem que sair. Mas a gente não pode torcer para a pessoa se ferrar só porque a gente não gosta dela, né? Porque quando ele se ferra, por exemplo, se o Biden decidir fazer alguma intervenção com relação às políticas ambientais brasileiras, não vai ser o Bolsonaro que vai se ferrar.
A Vai única ser coisa nossa. que ele vai se ferrar é que ele não vai conseguir ser reeleito. Professora, Mas quem vai se ferrar efetivamente é a população. Então, a gente sempre tem que pensar por esse aspecto, né? Acho assim, Bolsonaro foi eleito e acho que nós não podemos só aguardar até 2022. A gente tem que ser cidadão e fazermos com que as nossas petições sejam alçadas, que as pessoas escutem a gente, que se esse presidente não está fazendo aquilo que a gente quer, que a gente demonstre o que a gente quer que ele faça. Agora, o que nós não podemos é torcer para que ele se ferre, porque a gente se ferra junto, porque a gente está no mesmo barco, né? Aliás, a gente está no mesmo país, cada um com uma condição. Mas, assim, é importante que a gente não espere 2022, mas que a gente haja até 2022, porque se nós tivermos ação, talvez a gente consiga ter um mundo, um Brasil melhor. Agora, enquanto a gente tem um Brasil que só espera, sinto muito. Professora, Oi. o Gustavo, ele colocou assim no chat. Nas eleições dos Estados Unidos, não teve candidato bom, só menos ruim. Depende do ponto de vista, né? Não, mas o Biden é o melhor, assim, lá de todos. Depende do ponto de vista. Tudo é uma questão de ponto de vista, né, gente? O Biden, ele tem o partido dele, né, tem posturas mais voltadas para a sociedade, né? Uma postura mais voltada para as questões de igualdade, uma postura mais voltada para os direitos civis e sociais. O partido do Donald Trump é um partido que ele tem implicações mais voltadas para as questões econômicas, né? Para menos intervenção do governo. Então, depende de que lado da história você está. É importante que a gente sempre lembre o seguinte, tá? Muitas pessoas, e digo isso aqui, inclusive, população brasileira, muitas pessoas que torcem ou para o Biden ou para os partidos de esquerda aqui do Brasil, a gente tem em toda a sociedade o joio e o trigo, tá? Então você tem dentro de toda a sociedade pessoas que não querem depender do governo, mas que entende que se elas precisarem, o governo tem que estar ali para ter uma demanda, para atender essa demanda. E existem as pessoas que são acomodadas para depender de tudo do governo. Então, tudo depende do ponto de vista, tá? Eu, particularmente, entendo que as ações sociais, elas são importantes, mas elas não devem ser arrimos. Então, quando você tem um governo que coloca aqui no Brasil, por exemplo, um Bolsa Família, ele deve dizer que essa Bolsa Família ela é temporária. Você só vai receber essa Bolsa Família enquanto você não tem emprego. Quando você conseguir uma colocação profissional, você não terá mais o Bolsa Família. Agora, aqui no Brasil, por exemplo, tem um monte de gente que gosta do partido de esquerda porque ele garante essa Bolsa Família até para quem não trabalha. Então, eu não concordo com que Professora, eu a pague senhora foi imposto. multada. Hã? Tá, não, tô ouvindo. Eu travei. Fala, Marco. Ô, José, as duas aulas é sua? Não, já vou sair. Aliás, já tô aqui só batendo papo. Fala, Marco. Professora, seria bem ruim se tivesse um presidente mundial. Sim, com certeza, porque esse planeta é gigantesco, com muitas dificuldades, muita diversidade, não dá, tá? É bem complicado mesmo. Marco, o que está acontecendo no Amapá? Biden também é ruim. Deus. Professora, o Gustavo também colocou assim. Gente, Biden também é ruim, mas é melhor do que o Trump. Geografia é ruim, mas é melhor que matemática. Concordo. Fui, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Na semana que vem a gente... Aliás, amanhã a gente se encontra, tá? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, professora. Obrigada pela aula. Tá gravando a aula, professora? Obrigada a vocês. Tchau. Gente, Ela tá gravando. nada com esse sexto ano, porque... Vai.